Now às 6, a análise do Bernardo Valente. Bernardo, muito boa tarde. Obrigado por estares connosco. Vamos começar por olhar para estas novidades que nos chegam do Irão e também da Casa Branca. Aliás, com Donald Trump a dizer que não vai pedir a autorização do Congresso para continuar esta guerra. O que é que isso significa? É Trump a querer poupar-se a uma humilhação? Não, é Donald Trump, boa tarde mais uma vez, é Donald Trump a tentar ser o líder da narrativa e do jogo de sombras que é. Ora bem, agora inventa esta desculpa que, de facto, tivemos no início de abril uma paragem do conflito e, portanto, os 60 dias que é o que torna oficialmente uma guerra este conflito, esta intervenção especial, agora está em paragem, portanto não precisaria de pedir esse tal ato de guerra ao Congresso e, portanto, estamos agora num momento em que percebemos que a força das instituições norte-americanas, a força inclusive do Congresso, não tem mecanismos para contrariar aquilo que é a liderança de Donald Trump e, portanto, não sabemos agora se esses 60 dias voltarão a contar assim que tivermos uma nova intervenção norte-americana, se voltarmos a ter uma nova intervenção norte-americana, mas o que podemos perceber neste momento é que Donald Trump, um bocadinho à semelhança de Putin na Ucrânia, continuará a alimentar esta narrativa de intervenção militar especial pelo bem da população iraniana e não uma guerra. Portanto, os congressistas já vieram dizer que, de facto, mais tarde ou mais cedo, Donald Trump terá que ir ao Congresso, terá que fazer aprovar qualquer tipo até de armamento e nova intervenção que venha a ocorrer no Irão. No entanto, Donald Trump, mais uma vez, tenta de alguma forma protelar essa decisão ao máximo e, portanto, agora, neste momento, aquilo que temos é uma grande indecisão, não só relativamente ao conflito no Irão, mas também relativamente ao funcionamento das instituições, dos checks and balances, que foram aquilo que sempre controlaram a ação dos presidentes norte-americanos ao longo dos últimos anos. Eu queria olhar também para os pontos, para os 5 pontos propostos pelo Irão, claro, para que haja paz. Nós não os vamos por aqui, mas há aqui um ponto que naturalmente salta à vista, porque olhando para esses detalhes da proposta iraniana, ficamos a perceber que o Irão abriria o estreito antes de haver negociações nucleares. Que análise é que fazes disto? A análise que se pode fazer aqui é a análise que se pode fazer também na vida, ou seja, a base das relações internacionais, tal e qual como na vida, é confiança. E, portanto, neste momento, o próprio regime iraniano, e sabemos que é um regime provavelmente de hardliners agora, portanto, de clérigos de uma linha dura, que não vão facilitar em nada aquilo que será o processo de negociação, o que podemos perceber neste momento é que eles próprios não têm confiança nos Estados Unidos, até porque foram os próprios Estados Unidos, e em conjunto com Israel, claro, que explodiram por 2 vezes a mesa de negociações quando estava a ser negociado um amenizar daquilo que é o programa nuclear iraniano, não uma obliteração, mas um amenizar daquilo que seria o seu programa nuclear. Portanto, parece-me a mim muito estranho que primeiro haja a abertura do Estreito de Hormuz e só depois aquilo que será uma negociação relativamente ao programa nuclear iraniano. O que pode acontecer aqui, e é o que aconteceu pelo menos na última década, é o Irão aceita abrir o Estreito de Hormuz, de facto assinam um proto-acordo relativamente àquilo que será a sua não obliteração, mas lá está a paragem, o cessar do enriquecimento de urânio. Portanto, o que tem agora neste momento é urânio enriquecido a cerca de 70%, que não será armamento massivo, serão mísseis balísticos de menor alcance e, portanto, vão ficar por aí no papel, ou seja, vão assinar na teoria esse acordo e depois vão fazer o mesmo que fizeram nos acordos nucleares que vinham desde o Tratado de Não Proliferação Nuclear e da Guerra Fria, o mesmo que fizeram depois no JCPOA, que é, sim, é verdade que assinam o acordo, mas aos poucos a opacidade do regime é tanta que começa a representar novamente uma ameaça para o Ocidente, porque não sabemos, na verdade, em que ponto é que estão as estações e as infraestruturas nucleares em Isfahan, em Natanz. Portanto, Donald Trump vem dizer há muito tempo, tal como disse no verão passado, que estavam obliteradas, mas se estivessem realmente obliteradas no verão passado não tínhamos este ataque. Exatamente. E, portanto, se tivermos essa falta de opacidade no regime, o mais provável é que tenhamos quase um ataque semestral ou daqui a um ano podemos estar aqui a fazer a análise de nova intervenção americana para, lá está, combater o poderio nuclear iraniano, que é e sempre foi uma ameaça ao Ocidente. No entanto, há aqui um fator de dissuasão, uma projeção mútua de poder entre Israel e Irão na região. Portanto, Israel, uma potência nuclear, também muitas vezes com um regime um pouco opaco relativamente àquilo que são as suas pretensões nucleares, e o Irão, como sabemos, é o que temos vindo a discutir nos últimos meses. Não sabemos neste momento em que estado está o seu projeto nuclear, nem a capacidade de enriquecimento de urânio que terão, uma vez que acabe a intervenção norte-americana, porque terão que reestruturar todas aquelas infraestruturas e, neste momento, há a possibilidade de essa reestruturação, até com o apoio da China e da Rússia, um dia que os Estados Unidos saiam ou assim que os Estados Unidos saírem, há a possibilidade dessa reestruturação ser feita de forma algo célere ao longo de meses, eu diria. Chegamos sempre àquele ponto em que não percebemos bem
enfim, quais eram os objetivos e que objetivos é que foram alcançados ao longo destes 2 meses. Vamos olhar também aqui já para um primeiro gráfico que tu trazes. Isto porque é uma das notícias que marca esta semana. Não é este o gráfico, é a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. Que consequências é que nós conseguimos já olhar para aqui? Aqui o que temos é o que explica, na verdade, grande parte do racional dos Emirados Árabes Unidos para terem saído da OPEP. Portanto, a OPEP é, no fundo, um cartel de países exportadores de petróleo. E como é que funciona um cartel? Um cartel funciona precisamente ao limitar aquilo que é a exportação. Para quê? Para, ao limitar a exportação e a colocar cotas em cada um dos seus membros, conseguir também aumentar o preço dessas mesmas exportações. E o que vemos aqui é que temos uma Arábia Saudita, que é aqui o primeiro nome no quadro, que tem um crescimento exponencial e tem quase uma liderança monopolista deste cartel. Portanto, estamos a olhar para dados de fevereiro e março deste ano. E os Emirados Árabes Unidos, que não veem com bons olhos já há muito tempo, a nível da sua política interna, os Emirados Árabes Unidos, que estão aqui em quarto, temos o Irão em terceiro e os Emirados Árabes Unidos em quarto. Bom, os Emirados Árabes Unidos há muito tempo que não veem este domínio da OPEP por parte da Arábia Saudita com bons olhos, porque sentem que a Arábia Saudita, apesar de terem algumas ligações ideológicas, e de facto há aqui uma parecência ideológica entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, no entanto os Emirados Árabes Unidos, no ponto de vista da política interna, têm cada vez mais investimento para a produção de petróleo, e estão limitados por esta cota. Cota é essa que, nos Emirados Árabes Unidos, vai até cerca de 4%, e estamos a falar de uma Arábia Saudita que tem cerca de 10%. E, portanto, este descontentamento dentro da própria OPEP é o que faz com que os Emirados Árabes Unidos, agora, perante este novo investimento interno, queiram sair. Para quê? Para serem eles agora os novos produtores, ou os grandes produtores, depois do conflito de petróleo na região. Há 2 grandes impactos que não se vão notar agora. O primeiro grande impacto é os Emirados Árabes Unidos vão produzir mais, no entanto, com o garrote no Estreito de Hormuz, esse impacto, portanto, essa mudança de preço que poderia até aplicar-se a nós com uma descida dos combustíveis, ainda não vai acontecer porque o Estreito de Hormuz mantém-se bloqueado. Por outro lado, podemos ter aqui uma ligeira vantagem, que é os Emirados Árabes Unidos, neste momento, podem-se assumir como um novo polo de exportação de petróleo na região. E ao assumirem-se como um novo polo de exportação de petróleo na região, o que é que vão fazer? Vão levar a uma pequena fragmentação gradual das monarquias do Golfo. E isto é a oportunidade também, uma vez que os Estados Unidos não têm sido capazes de defender as monarquias do Golfo neste conflito com o Irão, uma vez que estas monarquias do Golfo estão fora da égide do Irão neste momento e da Rússia. O que pode acontecer aqui é a União Europeia aproveitar este ímpeto de fragmentação dentro da OPEP para conseguir também estabelecer laços diplomáticos com muitas das monarquias do Golfo, que são essenciais do ponto de vista energético para os interesses europeus. Vamos olhar agora também para um outro gráfico que trazes sobre as centrais de centrifugação, que são essenciais para o desenvolvimento nuclear. Vamos olhar precisamente para esse gráfico. Mas, de qualquer das formas, o que é que tu destacas? Eu falava há pouco da questão do JCPOA. Portanto, um acordo na altura assinado perante esta desconfiança relativamente ao programa nuclear do Irão, Obama acabou por assinar este acordo do JCPOA, que incluía também outras potências globais e regionais e que comprometia o Irão a não desenvolver mais armamento esse que colocasse em causa aquilo que são os interesses ocidentais e a esfera de influência ocidental também no Médio Oriente. Portanto, quando temos aqui em 2015 a assinatura do JCPOA, podemos ver que temos cerca de 4 anos de estabilidade até 2019. Donald Trump, de forma muito perentória, disse que o JCPOA não tinha resultado, era danoso para os interesses norte-americanos e repare-se a capacidade de centrifugação, neste caso, em 2019, que, portanto, era muito reduzida, e Donald Trump cessa com este acordo com o JCPOA com o Irão. O que é que acontece? O Irão, gradualmente, mais uma vez, começa a produzir, não só mais centrais de centrifugação, como também mais centrais de enriquecimento de urânio, que estão acopladas umas às outras, e, portanto, vemos que em 2020 cresce um bocadinho, em 2021 vai crescendo mais, e atenção que esta estimativa aqui estava apenas para 2022. Neste momento, o nível de enriquecimento de urânio e o nível de infraestruturas de centrifugação é muito superior, e é isto, na verdade, este é o contexto histórico dos últimos 10 anos, diria eu, que leva a que tenhamos esta intervenção, ou que os Estados Unidos tenham no seu racional e no racional de Donald Trump levado o Irão como uma ameaça imediata àquilo que seria a segurança de Israel e dos próprios Estados Unidos. Portanto, vemos aqui que se o JCPOA era mau, e que se prova aqui que não era pelo nível de centrais de centrifugação, a verdade é que Donald Trump provavelmente no final deste conflito não conseguirá tirar um acordo melhor do que esse próprio JCPOA, que sempre criticou muito na presidência de Obama. No minuto vamos olhar também para um mapa do Irão e vamos olhar para todas as mudanças nas fronteiras. O que é que tu destacas aqui? Destaco aqui aquilo que é, e num minuto dá para fazer isto muito rápido, que é o seguinte:
o Irão sempre viveu, principalmente desde o século XIX, naquilo que é um fator de anti-imperialismo, uma mentalidade de anti-imperialismo exacerbada. Porquê? Sempre teve uma ameaça grande do Império Otomano nesta zona, sempre teve uma ameaça russa também, principalmente na zona norte. Portanto, estamos a falar do século XIX, em que o Irão nunca se deixou dominar por estas frentes, nunca se deixou dominar por estas potências, mas foi constantemente ameaçado tanto pelo Império Otomano, tanto pela Rússia, que chegou a retirar território esse que hoje em dia pertence ao Turcomenistão, e depois também pelos britânicos, na tentativa de cavalgarem a sua esfera de influência, tanto junto do Paquistão como da Índia. Portanto, se o Irão, neste momento, está a resistir contra o ímpeto norte-americano, e se o Irão tem uma fonte de resistência que, mesmo apesar da crise hídrica enorme que tem, da crise do real iraniano que existe, é verdade, há uma crise económica, no entanto, se do ponto de vista se conseguem manter, e do ponto de vista do regime também, o regime consegue se manter de alguma forma coeso, e sabemos pouco daquilo que é a Guarda Revolucionária Iraniana, o Estado da Guarda Revolucionária Iraniana, aquilo que é o Estado das lideranças iranianas neste momento, muito disso é porque há todo um passado histórico que fez com que o Irão sempre focasse a sua política externa no anti-imperialismo. Inicialmente contra o anti-imperialismo russo e do Império Otomano, depois contra o anti-imperialismo britânico e desde o golpe que depois Mossadegh e colocou lá o Shah contra o anti-imperialismo americano, e é por isto mesmo que há uma força tão grande ainda dentro do regime, mesmo que o regime esteja em crise.